Bom, pessoal, meu nome é Akemi Shiba, eu sou médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou psiquiatra da infância e adolescência, e sou psiquiatra de adultos, sou psicoterapeuta de orientação analítica da infância, adolescência e adultos, e sou psicoterapeuta de EMDR, que é uma psicoterapia para trauma, na infância, adolescência e de adultos. Fico muito contente e muito honrada com o convite para poder falar sobre esse assunto. É um assunto muito complexo, muito profundo. Então, a palestra vai ser um panorama geral, né, sobre essas questões de gênero na infância e adolescência e o impacto na saúde física e mental. Essa palestra ela surgiu o ano passado por demanda da comunidade de pais da escola, aqui da cidade de Porto Alegre. Então, assim, para entender o que é disforia de gênero em crianças e adolescentes, né? Então, em termos de critérios diagnósticos da psiquiatria, a psiquiatria usa o DSM-5, que é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, é utilizado para a clínica e utilizado para pesquisas em psiquiatria mundialmente. Então, o que acontece em termos gerais, né, para os pais que estão vendo, os adolescentes, os profissionais de saúde, os educadores, para entender, né, o que é a disforia de gênero. Então, é uma acentuada incongruência entre o gênero que a pessoa, né, sente com o seu sexo. Então, é aquela consciência de gênero dissociada do sexo. Tem que ter duração de pelo menos 6 meses. Tem que ter um forte desejo de pertencer ao outro gênero, ou insistência de que é do outro gênero, forte preferência por roupas do outro sexo, forte rejeição a usar roupas do seu sexo, intenso desgosto com a anatomia sexual, e essa perturbação está associada com sofrimento clínico significativo, ou tem prejuízo social, ocupacional, em áreas importantes do indivíduo. Então, isso é a disforia de gênero. Existem duas abordagens para tratar essa disforia, esse sofrimento, né? Em relação ao gênero, existe a abordagem psicoterápica, que vai tratar esse sofrimento emocional, vai buscar as razões para essa dissociação entre corpo e gênero, o que está vendo com essa criança ou com esse adolescente para ele não aceitar o corpo que ele nasceu. Então, pode ser coisas de questões de trauma, abuso sexual, dificuldades de encontrar sua identidade, pode ser a dificuldade de da questão do corpo infantil para o corpo adolescente, essa mudança. Então, tem muitas questões. E aí, a complexidade da mente humana, né? Bem aqui, assim, essa figura mostra bem o topo de um iceberg, a ponta do iceberg, seria o que a pessoa tem de consciente. E depois uma psicoterapia vai analisar e vai se aprofundar na mente da pessoa e ver todos os aspectos, os elementos que estão envolvidos para ter corroborado para essa pessoa estar com esse sofrimento. É um trabalho, é mais trabalhoso, é mais profundo e não é uma coisa que tem um resultado imediato, como nós vivemos numa sociedade que as pessoas querem coisas muito imediatas, muito rápidas, soluções rápidas. É trabalhoso, mas ele é muito profundo e revelador. A pessoa se autoconhece e aí ela vai entender as razões. Existe a outra abordagem intervencionista, que é a conduta de afirmação de gêneros, tem esse nome. Então, a criança está com disforia de gênero, o adolescente, fecha os critérios diagnósticos, e dependendo, né, do profissional, ele vai afirmar essa disforia de gênero, já fazendo intervenções com bloqueio da puberdade, hormonioterapia cruzada, que antes era dos 18, agora passou para os 16. O bloqueio da puberdade já pode ser nos primeiros sinais de mudança corporal na adolescência. E a cirurgia de transgenitalização antes era dos 21, passou para os 18. Então, essa é a resolução do CFM, Conselho Federal de Medicina, 2265/19. Então, ele autorizou essas
esses procedimentos, baixando as idades, e autorizou o bloqueio da puberdade. Então, crianças já com 8, 9 anos que estão iniciando a mudança corporal, já podem fazer o bloqueio a título experimental. A cirurgia também de mudança, né, de transgenitalização, uma das cirurgias é considerada experimental, que é o novo pênis, que é uma das técnicas que eu vou falar mais adiante. Existem muitas discussões bioéticas, a gente vive num período de muito debate na área científica, então debates acalorados, né, intermináveis, sobre eutanásia. Tem países que já estão fazendo aborto, né, a edição gênica, tem países que já estão editando genes em pessoas saudáveis para, né, digamos, ficar um melhoramento humano, células-tronco, seleções de embriões e pesquisas com células fetais, né? Então tem muito debate a respeito disso. Então tem o conceito de identidade de gênero, então que é a consciência de que pertence a um gênero ou ao outro, e aí é o conceito de sexo, né? Então para a gente não confundir, o sexo ele é um conceito cromossômico, então não muda, mesmo que a pessoa faça uma cirurgia e mude, né, a genitália e mude a roupa, o nome, ela continua cromossomicamente sendo do sexo masculino ou feminino. Isso não tem alteração. Então, assim, já na concepção, né, então vai ser um sexo feminino ou sexo masculino, conforme um óvulo X se juntando com um cromossoma Y vai dar um indivíduo masculino. Um óvulo X com um espermatozoide X vai dar um indivíduo feminino. Então, isso não muda, isso digamos, uma assinatura da célula, né? Outra coisa que o pessoal confunde muito, orientação sexual, né? Então isso tem a ver com a atração sexual, né? Então, muitos jovens estão confusos na questão da sua orientação sexual e já confundem com gênero, acho que são do outro gênero e tal. Orientação sexual é atração sexual, heterossexual é atração pelo sexo oposto, homossexual atração pelo mesmo sexo, bissexual é para ambos os sexos, agora tem os assexuais, não tem atração por ninguém, e os pansexuais, isso aí é uma coisa meio polêmica, porque alguns dizem que é para todos os sexos e todos os gêneros, e outros dizem que é uma atração por qualquer ser vivo, né? Então isso é uma coisa meio confusa. Então até os jovens têm que ter muito cuidado, muitos estão se intitulando pansexuais e eles têm que entender bem o que significa isso, porque é muito genérico. Então o gênero é isso, assim, é um senso de pertencer ao gênero masculino ou feminino, é a consciência, né? O sexo é cromossômico e orientação sexual é a atração sexual, né? Existe essa mandala que está circulando na internet, ela é assim muito, tem guidelines, e aí a gente vê assim o que está se passando hoje em dia. Então bem no centro da mandala, eles colocam como sexo biológico, masculino e feminino, e tem ali que está em roxo o intersexo. Mas na realidade a gente vai ver em termos científicos o que se chama intersexo, que eles estão chamando de terceiro sexo. Não existe o terceiro sexo, né, para a medicina, e aí a partir desse círculo no centro, vão dividindo depois os gêneros, as orientações sexuais, e é uma confusão isso aí. Então aqui a gente tem no site oficial da Sociedade Norte-Americana de Intersexo, intersexo ele é uma condição, uma anomalia genética ou anatômica muito rara, acontece entre 1 a 1.500 casos e 1 para 2.000 casos, isso dá 0,0005 ou 0,06 casos no mundo. Então são condições, ou uma condição genética que não se consegue identificar se é homem ou se é mulher, se é masculino ou feminino, ou uma condição anatômica que fica também sem identificar se é homem ou é mulher. É uma condição rara, mas não é o terceiro sexo. É uma anomalia e que fica difícil de identificar.
O que a gente está vendo, assim, uma fragmentação do conceito, né, de gênero. Existem mais de 100 tipos de gêneros. Aqui a gente tem uma tabela com as diferentes simbologias. Cada vez vão fragmentando mais e isso os jovens tentam se identificar, ficam procurando, vai gerando uma confusão na mente. E uma coisa que é importante a gente ver, integrando todas as questões, muitos estímulos sociais. Então a gente tem cantores, né, e outras celebridades. A gente tem drag queen kids, tem youtubers, influencers, tem embalagens de bebidas, roupas, bolsas, né, produtos de higiene, acessórios, com, né, a simbologia dos LGBTs. E aqui a gente vê, né, tem muito marketing, propaganda, tem muito a ver com business, né, então tem a visibilidade trans, que é, né, ou LGBT, que é uma coisa, né, que se faz, mas ao mesmo tempo por trás tem toda uma questão de business também, que não pode ser deixado de ser visto. Então a gente vê aqui seriados, né, é muito comum. Esse menino aqui é o drag queen kid, é o Desmond Amazing. Ele é um artista, ele faz performance. Só que assim, há 1 ano ou 2 anos atrás, ele estava fazendo shows em boates gays, isso à noite, né, em Nova York. Isso foi feita uma denúncia, que não é hora de criança estar fazendo show em boate gay, né? Então o Ministério Público fez uma atuação que não é para criança estar fazendo, né, shows nesse lugar, e as pessoas, o público jogando dólares para ele fazendo um cover da Madonna. Aqui a gente tem nos esportes, é a Tiffany, dá para ver a altura entre o entrevistador e ela, a estrutura óssea é muito diferente, não é? Também existem drag queens que visitam escolas, vão fazer performance, né? São artistas. Esse aqui é o feminino, vai nas escolas fazer shows. Existe uma teoria de que o homem tem uma essência feminina, que ele já nasceu feminino e tal, só que biologicamente isso não é correto, né? Então, o cromossoma X e X que dá o indivíduo feminino tem um desenvolvimento embrionário de um jeito, e nos cromossomas X e Y tem um desenvolvimento embrionário diferente que já vai masculinizando o homem. Então, no cromossoma Y, existe um gene chamado SRY, que já na concepção vai masculinizando o feto, então vai fazendo com que os testículos produzam testosterona, isso vai reestruturando a parte óssea, muscular, cerebral. Então não existe essa coisa de essência feminina, já na concepção, no desenvolvimento embrionário, o feto masculino já está sendo masculinizado pela influência dos hormônios. E aí existe a corrente, né, que diz que o gênero é uma construção social, né, que ele foi uma coisa inventada pela sociedade, né, que isso serve para perpetuar a dominação tradicional sobre a sexualidade e o gênero. A pessoa principal representante é a Judith Butler, que é uma filósofa, e ela diz que gênero não é uma verdade biológica, mas um sistema de capturas de subjetividades. E ele não tem relação necessária com o corpo, e que ele é uma performance, é uma representação. A pessoa pode ser o que ela quiser, ela pode representar, fazer uma performance do seu gênero. Então, ela dissocia a parte biológica e fica só com a parte, né, social, que a gente vê as questões dos papéis, né, mas esses papéis se construíram com bases biológicas e ela retira isso, né. Aí a gente vê assim a problematização de gênero, né, que os jovens as crianças estão com muita dúvida. Essa palavra problematização já é um contrassenso, a gente já vive com tantos problemas, né? Problematizar já é um verbo, então a pessoa está criando problemas, e aí os jovens estão problematizando a questão do gênero e estão com muitas dúvidas, né? Justamente numa época que eles estão se desenvolvendo, é um período extremamente vulnerável, que eles estão construindo a sua identidade. Então a gente vê assim, ó, aqui a puberdade e a adolescência, é importante saber o crescimento,
Quem trabalha com crianças e adolescentes tem que conhecer muito bem as fases do desenvolvimento para saber o que é normal, o que faz parte, né, o que vai passar, do que é um transtorno. Então, a criança, assim, logo nos primeiros anos, ela tem uma velocidade de crescimento muito, enquanto bebê, muito alta, depois vai desacelerando esse crescimento, e aí, no início da puberdade, a menina que entra mais cedo, ela começa a ter um estirão lá pelos 10 anos, e ela tem um crescimento e começa a mudar o corpo muito rapidamente, e o menino lá pelos 9, 10 anos começa a mudar o seu corpo, e eles têm estirão lá pelos 13, 14 anos. Então, é um período assim que eles estranham muito o corpo, eles não reconhecem o corpo. Dependendo, né, do adolescente, do puber, ele pode ter essa fase, passar por mais dificuldade nessa fase e outros não. Então, assim, eles estranham o corpo, eles não reconhecem o seu próprio corpo. Então, maior parte da vida, praticamente a vida deles todas, é acostumado com um tipo de corpo, que ia crescendo, mas ele não mudava muito, né? Praticamente só ia aumentando. E, de repente, de uma hora para outra, começam a aparecer características diferentes, sexuais secundárias, né? Aumento de mamas, pelos, né? Então, a gordura vai modificando. E eles começam a não reconhecer, ficam com muita vergonha, é normal, eles ficam se sentindo desengonçados, desajeitados, as meninas tendem a se curvar, esconder a questão dos peitos, os meninos também se sentem desajeitados. É natural essa fase, depois com o tempo eles vão se acostumando com as mudanças corporais e vão entrando na próxima etapa. Esse é um período crítico, né? Mas não é anormal eles se sentirem desconfortáveis com o corpo. E aí a gente tem que saber assim, as mudanças no cérebro do adolescente é são muito intensas nessa fase. Então o cérebro ele sofre uma maturação muito veloz. O cérebro do adolescente então amadurece de baixo para cima e de trás para frente. Então a substância branca ela é a que dá a velocidade dos processos cognitivos, então o adolescente começa a ter muita rapidez, começa a ter mais abstrações e os processos cognitivos estão andando com muita velocidade, mas a questão aqui, a última parte, como o amadurecimento vem de trás para frente, a parte pré-frontal, que é o córtex pré-frontal, esse é o nosso gerente, ele é o último a amadurecer na questão da maturação cerebral. Nesta área, que é o gerente da gente, é onde a gente julga, é onde a gente tem o senso crítico, é onde a gente tem o senso de responsabilidade, tem a questão da moralidade, né? Então, modulação do medo, é onde centraliza todas as funções cerebrais, vai para essa área e essa área gerencia e toma decisões. Como o adolescente está com essa área imatura, ele não está em condições de tomar decisões muito importantes, ele é impulsivo, né? Então ele ainda está amadurecendo essa área. Existem estruturas que vão amadurecer até os 30 anos, a maioria delas amadurecem até os 21, em tempos diferentes, e outras estruturas vão até os 30 anos amadurecendo. Então, na adolescência, eles precisam passar por experiências, eles precisam passar por essas transformações. Não é um bom período para decidirem sobre coisas que vão intervir no seu desenvolvimento, questões de hormônios, questões de cirurgia. 18 anos é considerado adolescente, ainda está em maturação, então vai decidir sobre a cirurgia de esterilização, é muito cedo. Outra coisa que acontece no cérebro do adolescente é a poda neuronal, né? Então, no início, do 0 aos 3 anos, 0 aos 2 anos, o cérebro tem uma intensa atividade neuronal, intensa conexões sinápticas, depois começa a dar uma estabilizada e na adolescência começa a ter a poda neuronal. Os neurônios que não estão sendo utilizados, eles começam a ser eliminados. Então o cérebro do adolescente é uma tempestade, né? Tá com muitas transformações, está sendo eliminados os neurônios. Então, isso explica toda a instabilidade, né, típica de um adolescente. Então,
a gente vê assim, eles passam por umas vicissitudes, né? Então, físicas, cerebrais, emocionais, e que a gente tem que contemplar e apoiar esses adolescentes. Então, são eventos complexos, essas mudanças, é a transformação de criança para adulto. Então, essa questão do corpo, né, do adolescente ficar estranhando o seu corpo, o luto do corpo infantil, eles perdem o controle sobre o corpo que está mudando, eles ficam assustados, tem as expansões cognitivas, as alterações sociais, vem mais cobranças e responsabilidades, e a influência, né, do contexto social, histórico, cultural e a família, né? A gente tem que ver todo esse contexto no jovem. Então, o cérebro do adolescente é isso, né? É uma tempestade, hora está chovendo, hora tem sol, hora tá... Então, eles horas estão muito alegres, hora eles estão chorando no fim do mundo, hora eles estão com muita raiva, estão de mau humor. Então, eles vão trocando, horas estão dando pulos de alegria. E é bem típico, porque é muita transformação cerebral, muita instabilidade, né? E aí a questão da disforia de gênero, então, voltando, por que os jovens, né, então, estamos nessa questão de se sentir mal com o seu gênero e o seu sexo? Então, como eu tinha falado antes, né, a gente tem duas classificações para transtornos mentais. Os psiquiatras, a gente usa o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Estatística e de Perturbações Mentais, usados em pesquisas de psiquiatria e na clínica médica. E a gente tem a Classificação Internacional das Doenças, que é o CID-10, né, que tem a parte dos transtornos mentais, é onde vai a numeração de cada código, é onde é usado em planos de saúde, no SUS. E o CID-10 ainda vigora, ele é o que os médicos ainda usam. Em 2022 vai entrar o CID-11. E aí o CID-11 ele fez uma mudança, né? Então, não vai ter mais transtorno, não vai ter mais disforia de gênero. É interessante porque é uma classificação internacional de doenças, mas eles criaram um capítulo de saúde. Então, a disforia de gênero sai, não é mais patologia e vira, digamos, vai para o capítulo de saúde, é uma incongruência de gênero, mas o DSM-5 ainda mantém como um transtorno que causa sofrimento, né? Então, nós vamos ter, assim, conflitos entre os dois manuais, né? Porque um vai seguir fazendo pesquisa e diagnóstico, o outro vai dizer que não é, né? Então, 2022 a gente já antevê problemas, e até assim o SUS, que faz procedimentos transexualizador, não sendo mais patologia pelo CID-10, ele vai ter que seguir, né, fazendo esse atendimento. Essas pessoas vão, né, o que vai acontecer? Então, tudo isso vai ser uma adaptação. Então, como eu falei, o SUS faz o processo transexualizador, ele faz o bloqueio da puberdade, né, nos hospitais que têm autorização, é a título experimental, faz a hormonioterapia cruzada, faz a cirurgia de transgenitalização, coloca prótese, tem casos que também ganham na justiça a depilação a laser. Então, a gente não tem assim, exatamente uma estatística, né, de quantos processos transexualizadores o SUS já fez, mas a gente tem inferências. Então, tem várias reportagens, né? Então, todos os dados que tem aqui estão disponíveis, são públicos, né? Então, aqui fala, né, a fila para atendimento a trans no SUS impulsiona clínicas privadas. A demanda é tão grande que as clínicas privadas estão explodindo, grande quantidade de clínicas. Tem clínicas que buscam as pessoas no aeroporto, fazem transfer, deixam num hotel, fazem a cirurgia, tem todo um esquema. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Estados Unidos cresceu uns 40% clínicas privadas para atender crianças e adolescentes. Então, aqui a gente vê também, então, o Ministério da Saúde não comenta os números, mas informa, né, aqui o número de procedimentos ambulatoriais. A curva, né, desse gráfico dá para ver em 2009, começa a subir e tem um crescimento exponencial dos procedimentos ambulatoriais para a transição de gênero. E aqui fala o número de cirurgias de mudança de sexo aumenta 6 vezes no Brasil, né? Então aqui esse gráfico mostra como cresceu, né, de uma maneira muito inclinada essa curva.
E aí, também assim, em Nova York, né, as universidades apontam um crescimento muito grande nos procedimentos em transgêneros. Então, é no mundo todo. E aqui a gente tem um estudo sueco que aponta um aumento de mais de 2.300% no diagnóstico de disforia de gênero na última década. Esse professor de psiquiatria, o Michael Landé, ele fez um estudo retrospectivo, né? Então, a Suécia, ela é assim o país que primeiro fez a cirurgia, autorizou a cirurgia de mudança de transgenitalização em 1972. É um país dos que mais faz afirmação de gênero, então eles têm muita experiência com esse assunto. E aí esse professor fez toda uma avaliação das fichas, dos prontuários dos pacientes, que lá eles têm um sistema de saúde muito organizado. Todos os pacientes têm suas fichas, seus prontuários centralizados, com os dados do governo. Então ele fez toda uma avaliação de 2001, aqui a gente tem o gráfico ao lado, até 2009. A incidência dos casos de disforia de gênero sempre veio constante. E de 2009 para cá houve uma explosão, e é igual àquele gráfico anterior, né? Os casos aumentaram lá em 2.300%. E ele também fez um estudo que ele foi até 1972, então ele fez 30 anos de acompanhamento retrospectivo, e nisso ele encontrou muitas informações. Uma delas, assim, que para as pessoas que fizeram a cirurgia, o tempo para se arrependerem da cirurgia foi de 7,4 anos. Então não é um estudo pequeno de 1 ano, 2 anos de acompanhamento que vai conseguir detectar isso, porque nesses estudos curtos as pessoas estão felizes, estão bem, estão satisfeitas com a cirurgia. Algumas pessoas não voltam mais para a clínica, então não se sabe o que aconteceu com elas. E nesse estudo ele viu tudo, né? Todos os desfechos. Ele viu que a mortalidade nas pessoas que fizeram a cirurgia de transgenitalização é 3 vezes maior que a população. E dentre as causas mortes, suicídio, doença cardiovascular e câncer, né? Com certeza as duas últimas a ver com a questão de hormônios, e suicídio não protege da questão, né? Fazer a cirurgia não protege de suicídio. Então, uma coisa que se vê também, assim, essa população mudou muito na última década. Esse gráfico a gente vê em azul no início, eram mais meninos que meninas, e a população na última década inverteu, agora tem muito mais meninas que meninos com disforia de gênero. Então tem que se estudar o que houve, né, que as meninas agora estão com mais disforia, essa população já é outra, já está diferente. Então a gente tem que saber por que houve esse aumento dramático, essa curva muito acentuada, por que mudou o perfil de meninas para meninos. É muito importante saber que a disforia de gênero, 90% dos casos se resolve no final da adolescência sem nenhuma intervenção. Eles começam a se sentir mal, depois é um período, daqui a pouco, lá pelos 18, 19 anos, eles já estão de bem com o gênero deles. Então tem que aguardar o desenvolvimento. E assim, o princípio da ética médica da não maleficência, né? Então, nunca fazer o mal, né? E às vezes o médico, né, o profissional querendo fazer o bem pode causar muito mais mal, né? Então, se for uma disforia de gênero transitória, foi uma época que a pessoa se sentiu mal com o seu gênero e ela ia se resolver lá no final da adolescência, mas antes ela foi feita a afirmação de gênero e ela foi por um outro caminho e fez hormonioterapia, bloqueio, cirurgia, tem surgido muitos casos de pessoas que se arrependeram, são os destransicionadores, pessoas entrando na justiça e ganhando, porque eles foram casos de disforia de gênero transitória. Então tem que ter muito, muito cuidado, os pais que estão ouvindo, os adolescentes também, que não se precipitarem, porque fazer uma cirurgia de transgenitalização que vai se esterilizar, usar hormônios que vão ter efeitos no desenvolvimento, bloquear a puberdade, que vai ter repercussão mais adiante, são decisões muito importantes que vão ter efeitos ao longo da vida.
E se a pessoa se arrepender, né, algumas coisas são irreversíveis. Então, o tratamento de afirmação de gênero, assim, o bloqueio da puberdade, a gente vê assim, a partir do estágio Tanner 2, o CFM já permite, em uso experimental, o bloqueio da puberdade. Então, crianças de 8 anos, meninas que já estão iniciando a puberdade, já podem bloquear a puberdade, e os meninos por volta dos 9. A corrente que diz que é bom bloquear a puberdade fala que é bom para a criança explorar mais tempo seu gênero, então ela fica menos tempo sofrendo e ela vai ter esse tempo. E existe uma corrente que é veementemente contra, né, bloquear um processo que é natural, não tem nada de doença em relação a isso, a questão corporal, ainda mais em crianças de 8, 9 anos, é que não tem ainda praticamente noção, né? E aí, uma das maiores críticas também que os bloqueios que são recomendados à substância é o Lupron, que é um hormônio, ele bloqueia o desenvolvimento, né, bloqueia o estímulo de estrogênio e o estímulo de testosterona. E com o tempo, isso assim, como a criança tem que ter o seu estirão, esse Lupron, ele vai atrapalhar na questão do desenvolvimento dos ossos. O cérebro, nosso corpo, ele tem um relógio biológico e ele está esperando, né? As células estão esperando aquela quantidade de hormônios e não vem, o cérebro está se desenvolvendo e os ossos também não têm aquele estímulo. O corpo, ele é uma sinfonia, então tem todo um encadeamento, um passo a passo, cada situação, e as células estão programadas. E aí vem aquela coisa que bloqueia e o corpo entra num desbalanço. Então o Lupron, ele é um medicamento bem... tem uma série de efeitos, né? Então, interessante ver também, né, que esse Lupron é usado para castração química em agressores sexuais, pedófilos, na Rússia, na Coreia do Sul. E aqui no Brasil não pode castrar pedófilos porque fere a dignidade humana. Eles não podem, então, lá na Rússia, na Coreia do Sul, eles usam o Lupron. E outros, né, mas de preferência o Lupron. E aqui a gente vê a criança de 8, 9 anos tomando o Lupron. Ela pode, mas o agressor sexual não pode, porque tem a dignidade humana dele. A criança está se castrando depois de muito tempo usando o Lupron. O menino não vai desenvolver o pênis, não vai desenvolver o testículo. Aí depois de um tempo ele se arrepende, ele vai estar esterilizado. A menina também, porque isso afeta o desenvolvimento dos gametas. Então é um contrassenso, né, usar esse tipo de medicamento. Aqui a gente tem uma endocrinologista que escreve muito a respeito disso, contra o bloqueio da puberdade, que é o Michael Laidlaw. Ele é muito contra, né, porque é uma coisa que é um desenvolvimento normal, bloquear, que vai ter muitos efeitos no desenvolvimento físico. Por exemplo, assim, o desenvolvimento do quadril da menina, o desenvolvimento ósseo depende do estrogênio, e o quadril da menina é diferente, né, do menino, porque é preparado para as questões de gestação e de parto, né? Então, a menina que toma o Lupron, ela não vai desenvolver esse tipo de quadril, ela vai ter problemas de quadril mais adiante, e também porque as aberturas são diferentes, o feminino tem mais abertura e a bacia do homem é mais estreita. Então é isso, assim, o corpo é uma sinfonia, né? Um hormônio precisa de outro, a célula tem um relógio biológico, as células elas são programadas, as femininas elas têm muito mais receptores para hormônios femininos e as células masculinas receptores para hormônios masculinos. Então aí elas estão esperando aqueles hormônios, mas elas estão recebendo outro tipo. Então isso, e o neurodesenvolvimento nisso acontecendo. Então, a hormonioterapia cruzada é isso, assim. Então, é estrogênio e progesterona para homem, para os meninos, né? E testosterona para as meninas. Então, a partir dos 16 anos. E aí a gente tem um problema de saúde pública, tem muitos youtubers, aqui são uns, né? São todos dados públicos, né? O pessoal pode acessar, mas tem muitos youtubers brasileiros, estrangeiros, dando receitas de como fazer a terapia hormonal. Isso é um problema bem sério, porque hormônios não são brincadeiras, dão AVC, dão trombose, dão câncer, né? Então dão uma série de problemas que os adolescentes, eles querem um resultado imediato
e eles estão tendo acesso porque são vendidos sem receita, e tem né, os youtubers ali dando a receita. Aqui a gente vê também assim, terapia hormonal insana, meu ciclo potencializador nível Kardashian. Então a pessoa que quer parecer a Kardashian, ela toma uma quantidade, ela está com 2, 4, 6 caixas ali de hormônios, mas injetáveis. Então eles estão fazendo isso, né? Aí estão lá tomando um monte da terapia hormonal insana, e aí a gente vai na academia, tem, né, os avisos, não use anabolizantes, dá câncer, né, da AVC, dá não sei o quê. E aí tá lá a menina tomando um monte de testosterona, né, dado por médicos, ou até comprando na farmácia, o menino tomando um monte de estrogênio, para logo parecer uma Kardashian, e na academia, né, os anabolizantes não são... Então é isso, da atrofia testicular, os hormônios masculinos, dá câncer de fígado, dá AVC, dá uma série de problemas, né? As meninas estão usando essas faixas compressoras para não aparecer as mamas, isso está dando bastante problema respiratório. Então elas não conseguem respirar direito, elas espremem mesmo para não crescer as mamas, né? E a cirurgia de transgenitalização. Então tem vários critérios, né? Tem que ter um acompanhamento psiquiátrico no mínimo 1 ano, antes eram 2 anos, agora é 1. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, a psiquiatria, psicólogo, endocrinologista, cirurgião, assistente social. Tem critérios, né, de exclusão, então transtorno psicótico grave, transtorno de personalidade grave, transtornos psiquiátricos graves e retardo mental. E tem que ter hormonioterapia prévia para fazer a cirurgia, né? E aí a cirurgia de afirmação de gênero, então, de masculino para feminino, o que se faz, né? Então, se tira o pênis, faz uma nova vulva, pega a pele do pênis e faz uma inversão para ser a nova vagina, tira os testículos. Se essa pele do pênis não necrosar, tiver alguma complicação, tem que fazer uma nova cirurgia, tirar uma alça do intestino e fazer a vagina, colocar próteses de mama. Então, complicações aqui da cirurgia de transgenitalização é aquilo que eu falei, né? Então, se a pele do pênis, né, que foi invertida para virar vagina, necrosar, tiver alguma complicação, tem que fazer uma outra cirurgia, tirar um pedaço do intestino e fazer a vagina. Da questão da uretra dá bastante problema. Essa vagina pode dar fístula. Fístula seria um canal ou para a bexiga, pode dar complicação, né? Então vazar a bexiga pela vagina, neovagina, ou do reto, né? Então pode abrir um canal e sair fezes pela vagina. Então são complicações e N outras, né? Da uretra também, porque a uretra do homem é mais prolongada e de repente fica encurtada. A cirurgia de feminino para masculina é um pouco mais complicada. Então, assim, tem que tirar as mamas. Então, isso também é um contrassenso. Tem mulheres com câncer de mama na fila do SUS, morrendo, aguardando a cirurgia, e tem umas meninas de 18 anos tirando as mamas saudáveis, né? Então, a gente fica numa coisa... Então, tira as mamas, tira o útero, tira os ovários, tira a vagina e faz um novo pênis. O novo pênis tem 2 maneiras, tem uma que é esticando o clitóris, que é a metoide ou dioplastia, e tem a neofaloplastia, que seria um experimento, que é um pedaço do corpo, que pode ser do braço ou do dorso, que faz um pênis ali, dá muito problema também. Faz o saco escrotal, bota próteses de testículos, e tem que fazer um alongamento da uretra. Isso dá muito problema, porque a uretra da mulher é pequena, eles têm que fazer esticar aquilo ali, dá fístula, fecha, dá muitas complicações. Aqui a gente vê, então, a mastectomia radical, cirurgia de tirar as mamas. Aqui nesse vídeo, nesse slide, então, a neofaloplastia, o neopênis, né, que aí não é do clitóris, se tira um pedaço do antebraço, ou um pedaço do dorso, ou um pedaço da coxa. Tem que ter um pedículo vascular, então, para poder, né, ver se esse tecido vai conseguir se vingar, como se diz. Senão ele necrosa e perde aquele neofalo. Acontece que o corpo ele é todo organizado. Se tu tira um músculo,
ele vai ficar com dificuldades disfuncionais. Então, essas pessoas têm que fazer fisioterapia para o antebraço, para o dorso, para a perna. E é uma cirurgia experimental, pode dar bastante problema porque ela é bem complicada. Então, as complicações é isso, a estenose da uretra, porque tem que esticar, às vezes ela fecha, às vezes ela abre para outro lugar. Complicações urinárias, tem muitos usando fralda, porque não conseguem mais, ficam com incontinência urinária. Necrose do neofalo, então pode não vingar aquele tecido e aí necrosar e perder. Necrose do microfalo, que seria do clitóris. Cicatriz da parte doadora, né? Então fica com disfunções. Então, assim, existe um guideline que hoje, até hoje, foi feito em 2012, os profissionais de saúde seguiam. Né? Então, ele tem 9 anos, né, de tempo. Ontem eu olhei, esse guideline continua lá no site oficial da WPATH. Então, é um guideline que explica como fazer o tratamento para as questões de transgêneros e gêneros não binários, transexuais. E existe uma crítica muito grande, porque já tem quase 9 anos, quase uma década, a população mudou e esse guideline foi baseado naquela população antiga, que era mais meninos que meninas, a população já é outra. Então, existem muitos artigos publicados, né, mostrando esses problemas com as diretrizes da WPATH. Então, é isso, assim, vários vícios seriam, assim, problemas, né, na parte científica, na questão das diretrizes do WPATH. Então, a ICERI é um repositório de guidelines. Como existem muitos guidelines surgindo, os médicos eles não têm tempo para ler todos os artigos que existem. Tem grupos que fazem um estudo, fazem as diretrizes de como tratar determinada patologia. E só que esses guidelines, alguns não são confiáveis. Né? Então, a empresa, essa ICRI, ela faz toda uma avaliação e esses guidelines precisam preencher vários critérios. Se eles preencherem os critérios, eles ganham um selo e as pessoas vão nesse repositório, as pessoas profissionais e os planos de saúde, e vão ver quais são os guidelines mais recomendados. Então, a WPS não tem esse selo, né, de confiabilidade, de guideline, porque ela tem que ter acima de 5 anos um guideline não atualizado, já é temerário, 7 anos pior ainda, e 9 anos, quase uma década, nem se fala. Quase todos os autores, né, a maioria dos autores desse guideline da WPATH são pessoas que trabalham com transgênero, então eles ganham dinheiro com isso, tem financiamento, são editores de revistas de transgênero, são donos de clínicas, são cirurgiões, são endocrinologistas. Então, um guideline, para ser confiável, menos da metade teriam que ser pessoas que trabalham na área e a outra parte seriam profissionais que não trabalham na área. Epidemiologistas, pediatras, endocrinologistas, mas que não trabalham na área, mas têm conhecimento no assunto. Não é o caso, aqui quase todo mundo tem conflito de interesse. Então, esse é um problema que tem que ser controlado, porque o ser humano se tiver conflito de interesse, há uma tendência a ele favorecer os resultados para o lado dele, para, né, em termos financeiros, também ter ganhos. Existe um outro problema bastante grave, que eles receberam financiamento de um doador anônimo. Então, na ciência, isso é um problema bem sério. Todos os artigos científicos têm que dizer quem é que está doando, se é uma indústria farmacêutica, se é alguma fundação, porque aí a gente já consegue ter uma crítica a respeito poder controlar os conflitos de interesse. Aqui a gente não sabe quem é esse doador anônimo, então isso é um problema, né? A questão da ciência e os conflitos de interesse, a gente não sabe qual o grau de pressão que pode ter. Aqui já foi falado, então, os conflitos, né, entre DSM-5 e ICD-11 em 2022. Então, como vai ficar, né, os procedimentos nos planos de saúde e no SUS. E existe, assim, a questão do Tribunal de Nuremberg, que depois daqueles experimentos nazistas, antes não existia nada que regulamentasse as pesquisas em seres humanos. E aí, a partir do Tribunal de Nuremberg, surgiu a Declaração de Helsinki, que organiza e normatiza
não é? Que jamais pode se fazer, né, experimentos em seres humanos sem o consentimento dele, ter muito cuidado com os vulneráveis, não fazer de preferência experimentos em vulneráveis, e aqui a gente tem crianças e adolescentes que eles são vulneráveis, né? Então, porque estão numa fase, né, de desenvolvimento. Aqui a gente tem um outro problema que é da Lei de Planejamento Familiar, que ela versa sobre esterilização. Então, na resolução do CFM, a partir dos 18 anos, que é um adolescente, ele pode fazer a cirurgia de transgenitalização. Então, ele vai estar se esterilizando. Então, só que a lei federal que fala sobre esterilização, o que ela diz? Só pode fazer a esterilização depois dos 25 anos, com mais de 2 filhos vivos. Não? A mulher só pode fazer a esterilização via laqueadura, é vedado a retirada de ovários e útero, mas a menina lá aos 18 anos está tirando os ovários e o útero antes dos 25 anos, e para o homem só pode fazer a esterilização via vasectomia. E aí a gente tem um menino de 18 anos tirando os testículos. Não tem nenhuma coisa que fale na lei a respeito da esterilização desse tipo nesta idade. E também não existe nada que verse sobre o que fazem com essas glândulas, que são glândulas nobres, com esses ovários, com esses testículos, qual é o destino, não tem nada que verse sobre isso. E aí o que acontece, né? Aquela jovem, o menino e a menina, vai entrar em menopausa aguda, o menino vai entrar em andropausa aguda, processo de envelhecimento que ocorreria lá pelos 50 anos começa aos 18, então com todos os problemas, né, a menina com risco de cardiovascular, fogachos, osteoporose, né, os homens também começam a ter risco cardiovascular aumentado, depressão cognitiva, uma série de coisas de envelhecimento. Né. Aqui falam que estudo de gêmeos com disforia de gênero, a maioria foram 112 gêmeos com disforia de gênero que foram estudados e 20% deles concordaram, 2 gêmeos tiveram disforia de gênero e 80% não. Então isso fala que é uma coisa muito mais ambiental que genética. Se fosse genética, a maioria dos gêmeos teriam concordância, né? E a minoria não. Né? Então também falam, não, o cérebro do transgênero é diferente, é parecido com o do sexo. Isto a gente sabe que a neuroplasticidade, conforme o comportamento da pessoa, conforme que ela aprende, conforme ela absorve do ambiente, o cérebro vai mudando. Nosso cérebro está sempre mudando, inclusive ele muda de tamanho, ele diminui épocas de estresse, tem áreas que ficam mais estimuladas, outras não. Então isso não é uma justificativa de que, sim, transgênero é uma coisa inata, né? Então, e por isso já tem que fazer o tratamento nas crianças e nos adolescentes. Então tem sim a hipótese de contágio social, tem vários artigos surgindo, então tem relatos de turmas inteiras que da noite para o dia viraram transgêneros, turmas de escola, não tinham problemas da questão de gênero e da noite para o dia viraram. E esses fenômenos da internet influenciam sim muito as crianças e os adolescentes. Então todos aqui, né, que já viram a questão da Momo, as crianças estavam em pânico porque estava aparecendo essa figura que é bastante feia, assim do nada, né? Os pais estavam preocupados. Aquela brincadeira de quebra-crânio começou a viralizar, todo mundo fazendo no colégio, mas podia dar traumatismo craniano bastante grave. As escolas foram rápidas em avisar os pais e proibir. Teve aquela campanha do balde de gelo, todo mundo começou a fazer, então isso é um contágio social. Né? Uma campanha não teve repercussões ruins, mas uma outra, o desafio do desodorante, várias crianças morreram fazendo esse desafio de aspirar desodorante. Né? Então, o cutting, que é se cortar, existem vários fóruns e técnicas e explicam como é que o adolescente tem que se cortar, e como é que ele pode fazer, bota gelo, bota pulseira. Então, tudo isso está na internet, isso influencia os jovens. Né? Então, é isso assim. Também existe uma categoria nova surgindo,
essa disforia sendo espalhada como uma epidemia online, né? Então é a cibersociedade, né? Muitas coisas passam pela questão da internet e os jovens estão com crianças e adolescentes com muitos transtornos mentais, né? Então depressão, muita ansiedade, muita fobia, transtorno opositor desafiante. E aqui a gente vê também assim essa doutora Lawrence, ela tem vários artigos que ela fala que a disforia de gênero tem muito a ver com transtorno de integridade corporal, é muito paralelo. Ela é uma transgênero, então assim são pessoas que não aceitam o seu corpo, né? Então aqui tem um caso bastante famoso que é um rapaz que ele dizia que a perna não era dele, ele já tinha tentado amputar essa perna e os médicos conseguiram salvar, até que um dia ele ficou uma noite inteira com a perna num tonel de gelo, a perna necrosou, né, e foi amputada, e ele ficou muito feliz porque ele tirou aquela perna que ele, né, não reconhecia como sendo dele, a mente dele não reconhecia. E existem pessoas que querem que os médicos cortem os nervos para elas ficarem tetraplégicas, paraplégicas, pessoas que acham que o corpo, o rosto é deformado, são as pessoas com anorexia também que têm distorção corporal, que querem fazer procedimento para fazer lipoaspiração. Os médicos que têm, né, a questão ética, eles vão avaliar isso e vão ver, olha, né, teu caso não é de fazer lipoaspiração, não, tu não pode tirar essa perna, né, a tua perna é saudável, tu vai fazer um tratamento, né, então não é assim, não, tu tá com essa perna, tu não sente que tá desconfortável, tu tá sofrendo com essa perna, não sente que é tua, então vamos tirar essa perna. Não, as coisas não são assim, né? O problema está na mente. Muito comum o transtorno do espectro autista, vários estudos mostrando até 35% da amostra desses jovens que estão transicionando tem alguma coisa do espectro autista. Muita comorbidade com estresse pós-traumático, abuso sexual, estupro. É muito comum no abuso sexual a criança ou adolescente ficar com nojo, abuso ou estupro, né? Nojo do seu corpo, nojo das partes sexuais. Isso é bastante vulnerável para ter disforia de gênero. Tem então a disforia de gênero de aparecimento rápido, que é outra categoria, que é os pais falando assim que os filhos, né, nunca fizeram relato nenhum de dificuldade com o seu gênero e da noite para o dia eles se intitularem transgêneros, né? Então vários pais estão relatando isso. Aqui a gente tem uma carta da WPS, são pacientes que fizeram cirurgias e eles estão denunciando os cirurgiões porque cirurgiões estão testando nos pacientes, estão fazendo cirurgias de baixo custo ou até de graça, mas quando os resultados são ruins, as complicações, eles estão abandonando os pacientes estão tendo que buscar outros profissionais, dizem que resultados horríveis, e a WPS deveria fiscalizar esses cirurgiões. Então aqui o índice de suicídio já tinha sido falado, né, 3 vezes mais que uma população normal. Existe essa questão assim que falam para os pais, você prefere um filho vivo ou um filho morto? Né? Que os filhos, olha, se eu não fizer a transição eu vou me matar. E aí os pais têm que entender que risco de suicídio é uma emergência psiquiátrica, tem que ser tratado, todo risco de suicídio tem que ser tratado como uma emergência, estabilizar o paciente e depois ver a causa. Não é gratificando a causa do risco de suicídio que a gente vai ajudar esse jovem. Né? Então, uma menina que terminou com um namorado e ela quer se matar, então tem que fazer o namorado voltar com ela para ela passar o risco de suicídio, não é este o caminho. Né? Então, aqui os limites dos estudos realmente tem que ser um estudo longo, né, de acompanhamento para ver todos os desfechos de todos, né, sem perda de pacientes. Existe muito conflito na comunidade científica, então tem aqui esse grupo que é a CGEMS, que são vários profissionais, esse site é muito bom, tem vários artigos científicos, né, vários contra a conduta de afirmação de gênero. E aqui são assim, endocrinologistas, bioeticistas, psicólogos, psicanalistas, endocrinologistas,
Aqui o Dr. Marco Ivens é um psicanalista, ele foi durante muitos anos diretor da clínica Tavistock, que é uma clínica muito famosa na Inglaterra, que foi processada recentemente por uma menina que aos 16 anos ela fez a cirurgia, ela fez a hormonoterapia cruzada e ela processou porque ela disse que era muito cedo. Hoje ela está com 24 anos. E o Marcus Ivens era um diretor que era contra o que eles estavam fazendo, ele teve que sair de lá, assim como vários outros colegas. O American College of Pediatricians nos Estados Unidos também tem veementemente contra essa conduta de afirmação de gênero na infância e adolescência, coloca todos os artigos científicos dos malefícios. Lá no Reino Unido, então, na Câmara de Lordes, estão fazendo um processo de avaliação ética em relação a esse tipo de tratamento. Na Suécia também tem. Na Austrália, o professor John Whitehall, ele entrou também no Senado para avaliar a parte, inclusive, criminal. Aqui no Brasil já foi feito também, então, uma audiência pública para falar sobre esse assunto, também tem jornadas sobre a sexualidade. Então, esse assunto não é um consenso científico. Nos Estados Unidos já tem estados que estão criminalizando a conduta de afirmação de gênero em menores de idade. Então, o médico que for pego fazendo tratamento de transição de gênero vai ter o seu registro cassado e de 10 a 15 anos de prisão. Aí a WPS lançou um documento dizendo que isso não deveria acontecer, que isso era um problema contra os profissionais e tal, mas as pessoas estão migrando de estado, estão fugindo dos estados que estão fazendo essa transição de gênero e morando em outros locais em que isso é proibido para proteger seus filhos. Então tem vários sites assim com informações, né? Então o nosso grande alerta é que tem riscos de falso positivo, que seria a disforia de gênero transitória, não deve passar por esse procedimento, tem que esperar o jovem, a criança e o jovem em si amadurecerem, passarem por várias experiências para depois ver se isso realmente é uma coisa permanente ou é transitória. Então, assim, ex-transgêneros tem muitas pessoas que destransicionaram. Essa moça aqui, ela montou um grupo que para ajudar os destransicionadores na parte legal, e ela ficou muito surpresa, apareceram muitas pessoas, eles estão perdidos, não tem ninguém com uma bandeira, né, trabalhando com os destransicionadores. Aqui, esse vídeo é esse senhor que ele viveu muito tempo como transgênero e depois de sofrer muito, a história dele é muito triste, ele se deu conta que não era aquilo, né? Ele não era aquela pessoa e ele destransicionou. Então, aqui então a ex-transgênero, que é a Keira Bell, ela processou a clínica Tavistock, ganhou na justiça. Ela teve os seios removidos e aos 16 anos ela fez o tratamento hormonal. Ela disse que foi feita só 3 consultas rápidas, 3 consultas de 1 hora cada, e dali eles fizeram todo o procedimento nela. Hoje ela se arrependeu, está com 24 anos, e ela não tem ainda definido se ela é homem, se ela é mulher, ela não consegue se encontrar, né? Mas o certo é que ela disse que ela se arrependeu. Aqui no Brasil a gente tem esse site que é excelente, que é o No Corpo Certo, tem todas as informações, os pais, os profissionais de saúde, né, os adolescentes, e procurem informações ali, tem um canal no YouTube, tem muitos vídeos esclarecedores para ver o aspecto mais amplo sobre isso, né, tem desde a parte legal, a parte científica. Aqui é bem importante, né, o depoimento do Robert Diego, que é um ex-transgênero. Ele viveu quase 10 anos ou 15 anos como transgênero. Ele fez a cirurgia, então ele amputou o pênis e os testículos, viveu durante muito tempo. Depois de mais de 10 anos ele viu que não era isso que ele queria, que não era isso que resolveria o problema dele existencial, que era a questão da identidade. Depois ele destransicionou. Bom, eu gostaria de primeiramente estar me apresentando. Eu sou Robert Diego. Eu tenho 33 anos, vou completar 34 anos agora em fevereiro. Hoje nós estamos no dia 7 de fevereiro. E
Eu gostaria de dividir com vocês um pouco do meu pensamento, né? Eu sei que nós estamos num momento crucial, né? Essa resolução que saiu diminuindo a idade de transição entre os transexuais de 21 para 18, de 18 para 16, né? Para início de hormonioterapia em si. Nós sabemos que isso é uma realidade hoje, né? E eu estou dizendo isso para vocês porque eu vivi como transexual durante muitos anos e nós pensamos muitas das vezes que a transexualidade ela é fixa e ela não é imutável. E isso a gente precisa ter uma enorme atenção e precisamos ter uma enorme compreensão macro das esferas e das estruturas reais da sociedade que nós estamos inseridos. Porque caso contrário, né, a gente corre o sério risco de acreditar que algo é para sempre, quando na realidade pode ser que nem tudo realmente é para sempre. Eu descobri, né, me percebi enquanto transexual literalmente aos 15 anos de idade. Aos 15 anos eu descobri a possibilidade de refazer a estrutura da vida. Aos 15 anos eu decidi transicionar. Pessoas querem, para chegar a aliviar o seu sofrimento, no caso da disforia do gênero, na incongruência do gênero, para aliviar, muitas das vezes, as pessoas não estão preocupadas com o que o médico está pensando, com o que o psicólogo está pensando. A questão aqui é saber o que vai me fazer estar melhor dentro de mim, né? Então aqui a minoria das pessoas vão procurar o caminho mais longo, vão procurar uma forma de traçar um caminho mais curto para chegar nesse lugar de completude, de se encontrar, de se sentir bem, de ser realizado, por assim dizer, né? E eu entendo perfeitamente que há realmente um desconforto existencial. Eu provei isso. Eu provei o desconforto até que gradativamente, a partir dos 15 anos, eu fui me adequando e eu fui tomando cada vez mais conhecimento, fui cada vez mais entendendo do que se tratava. E no ano de 2010, decidi ir para a Tailândia fazer cirurgia de resignação sexual, enfim. E eu fiz. Fiz esse traçado todo acreditando que tudo seria para sempre. Então pode olhar no meu rosto, eu tenho nos olhos, eu tenho permanente, a tatuagem, eu tenho na sobrancelha. Então todas as coisas que eu fiz e que eu busquei fazer, nunca foi pensando que um dia eu poderia deixar de ser quem eu era. Eu poderia, no caso, destransicionar. Nunca achei que isso era possível. Até os 27 anos de idade. Com 27 anos de idade, depois que tudo já estava completo na minha vida, o meu questionamento maior foi, então quer dizer que agora eu transicionei, sou um transexual, sou uma mulher transexual, e agora para mim eu não queria criar nenhum vínculo com o meu passado, me desliguei do meu passado, e agora eu parto para uma nova realidade onde as pessoas, você mulher, as pessoas vão me reconhecer como mulher, vão me aceitar como mulher. Só que, na realidade, o maior conflito existencial aqui, agora, não é se sou ou não mulher. O maior conflito existencial é se é só isso. É só isso agora? Não tem mais outra coisa? Então, a solução para os meus problemas se resumiram a isso? Mas isso não solucionou os meus problemas existenciais, os meus conflitos, quem sou eu, né? O que fazer, quem sou, né? A partir de tudo isso, não, isso aqui não foi um total satisfatório depois da transição. Então agora eu entro em questionamentos. Então, quando a gente pensa numa mudança brusca como a transexualidade, uma mudança total como, no meu caso, a amputação do meu sexo, enfim, ou a redesignação genital, muitas das vezes a gente pensa que é a solução para muitos dos problemas. Não é a realidade. O problema não está no corpo. O problema está na mente. A mente das pessoas precisa ser tratada. Porque se pensarmos no ser humano
Enquanto indivíduos, sabemos que uma pessoa num dia pensa de um jeito, do outro pensa de outro. No dia uma pessoa ama, no outro ela deixa de amar. Um dia a pessoa gosta de uma roupa, no outro ela deixa de gostar. Então, tudo que é movido no campo do sentimento pode ser transitório. E eu tô aqui dizendo para vocês que a minha transexualidade foi transitória, como tantos adolescentes passam por uma transição dentro da sua adolescência. Se a gente afirmar para os adolescentes que eles têm incongruência de gênero, quando às vezes é só uma confusão, a gente vai criar um número muito maior do que aquilo que seria realmente real. Porque o Alexandre Sadé, ele diz isso muito claramente, que há uma inflação hoje por modismo. E que tipo de atenção temos, ou tem vocês, os profissionais da saúde, da psiquiatria em si, com essa questão desse modismo, dessa influência que vem através de youtubers, que vem através dos programas de televisão em si, vem através da escola e tal, e que tipo de influência é essa que não pode ser questionada. Então aqui é um problema completamente gigante. Pessoas são influenciadas quando na realidade não necessariamente são transexuais. E aqui, como se sentem transexual, eles vão apelar para todas as formas de desenvolvimento de uma aparência diferente daquela que tem. E aqui não vão respeitar os psicólogos, não vão respeitar os psiquiatras, e vai virar um problema de saúde pública. Porque vai virar tanto um problema de saúde pública, a questão da transexualidade em si, pessoas que não se sentem adequadas no seu gênero ou no seu sexo biológico e no seu gênero, como também vai gerar um problema de saúde pública que é pessoas que entenderam que não são mais transexuais, que necessitam hoje de reestruturar sua vida a partir dessa desconstrução, a partir dessa não mais aceitação. Então, eu queria dizer vamos pensar, pessoas mudam, nada é fixo, pessoas se arrependem, as histórias mudam, a vida não permanece do mesmo jeito para sempre. Pensando assim, minimize os problemas, minimize as dores, minimize o sofrimento, porque na realidade não é porque a pessoa muda o seu gênero, a pessoa se adequa à sua identidade de gênero, que necessariamente ela encontrou a solução para a sua disforia de gênero. Ao contrário, muitas pessoas continuam sofrendo muito mais. Esse é o meu relato, quero deixar aqui para vocês. Um forte abraço. E a gente acho que tem que ter um ambulatório, então, para destransicionadores, né? Se tem para transição, tem que ter, porque essas pessoas podem estar com complicações cirúrgicas e não tem para onde correr. Então, mentalmente, com problemas, elas precisam se reconstruir. Né? Elas precisam de acompanhamento clínico para ter tido danos, né, com o uso de hormônios em quantidades, danos psicológicos. Então, deveria também ter uma defesa das minorias. Então, a gente tem que auxiliar essas crianças e esses adolescentes a passarem por essa fase turbulenta da maneira mais segura possível. Né? Então, nós não temos que nos precipitar, a gente tem que apoiar esses jovens. Né? Então, a identidade ela é feita de vários componentes. Né? Então, não é só o gênero. Né? Então, é a pessoa como ela se vê na família, como ela se vê com os amigos, como é que ela se vê corporalmente, se ela se acha bonita, feia, se é profissional, está trabalhando, está desempregado, tenho um curso superior, não, eu sou analfabeto, homem, mulher, classe econômica, tem várias coisas, temperamento, tudo isso compõe, né, a questão de uma identidade. Então a pessoa assim, eu estou com dificuldade com o meu gênero, ela, através disso, ela muda o gênero e muda toda a identidade dela, ela cria um alter ego, né, ela cria uma outra pessoa e ela vai performatizar. Ninguém aguenta performatizar, porque isso não é uma verdade dela, a pessoa está atuando, né? Então é isso, a identidade é uma construção dinâmica, ela está sempre se modificando ao longo da vida. A pessoa é solteira, depois ela casa, ela já muda a identidade, ela tem filho, ela vira pai ou mãe, né? Morre um cônjuge, vira um viúvo. Então, assim, faz parte do desenvolvimento humano passar pelas vicissitudes, né? Então tem que superar a dor, isso dá ferramentas para a pessoa ficar mais forte para outras vicissitudes que vão vir. Não é? Então,
Se a dor está muito forte, a gente tem que amparar esses adolescentes, dar um apoio psicológico. Então, para que esses adolescentes passem por essas fases, né, da maneira mais tranquila ou protegida possível, porque isso assim é um dos períodos mais vulneráveis, né, que é a transição de criança para adulto. Depois, no final da adolescência, eles tendem a se resolver, né, e vão para outras etapas da vida. Então, esse é o alerta, né, que a gente tem que ter prudência e avaliar muito bem, né, a situação desses casos, que pode ser casos de disforia de gênero transitória, e a gente tem que auxiliar esses jovens.